A paz do Senhor, irmãos. Nessa noite nós vamos começar o nosso culto de ensino, o nosso culto em que vamos aprender da palavra do Senhor nessa noite. Nós vamos louvar o seu nome. Então convido você a já juntar a sua família na sua casa. Se você também for cultuar sozinho, a separar um local nessa noite para você fazer esse momento com o Senhor. E também já pega aí a sua Bíblia e vamos ler hoje o texto que está lá em Provérbios, no capítulo 2. Do versículo 1 ao 8. Provérbios do capítulo 2, do verso 1 ao 8. Vou dar um tempinho aí para você achar. Que vai falar sobre os benefícios da sabedoria. Provérbios 2, verso 1 diz assim: Meu filho, preste atenção às minhas palavras e guarde meus mandamentos como um tesouro. Dê ouvidos à sabedoria e concentre o coração no entendimento. Clame por inteligência e peça entendimento. Busque-os como a prata, procure-os como a tesouros escondidos. Então entenderá o que é o temor do Senhor e obterá o conhecimento de Deus. Pois o Senhor concede sabedoria, de sua boca vem conhecimento e entendimento. Ele reserva bom senso aos honestos e é escudo para os íntegros. Guarda os caminhos dos justos e protege seus fiéis por onde andam. E esse texto vai falar, irmãos, que do Senhor, Ele é a fonte de sabedoria. É Ele quem concede conhecimento. E lá no capítulo 1 de Provérbios também vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E que nessa noite nós possamos estar com os nossos corações abertos, com as nossas mentes concentradas naquilo que o Senhor quer falar conosco através da sua palavra, naquilo que o Senhor quer ensinar aos nossos corações. Porque nada, nem ninguém pode nos conceder verdadeira sabedoria a não ser o nosso Deus. Amém? Então nesse momento curve sua cabeça, nós vamos fazer uma oração iniciando esse culto, clamando ao Senhor. Nessa noite, Senhor, venha falar conosco. Venha ser o Senhor a fonte de toda a sabedoria que existe em nós. Qualquer conhecimento, que seja o Senhor. Amém? Senhor Jesus, nessa noite nós estamos aqui na sua presença, Pai. Nós te agradecemos porque nós temos essa oportunidade de estar cultuando junto com os nossos irmãos. E não importa, Senhor, se é no templo, nas nossas casas ou em qualquer lugar. Sabemos que a sua presença é real e está conosco. E o Senhor continua cuidando de nós e tratando conosco, Senhor, mesmo não estando nos reunindo todos juntos. Nós te clamamos, Senhor, que nessa noite o Senhor venha trazer sabedoria aos nossos corações. O Senhor venha trazer entendimento. O Senhor venha ser, meu Pai, o dono de toda a sabedoria em nós. Que as nossas vidas, Senhor, estejam centradas em Ti, que o nosso coração ache somente sabedoria na Tua palavra, Senhor, no conhecimento de quem Tu és. E nós te pedimos nessa noite, se faça presente nesse lugar onde nós estamos nos reunindo, que o Senhor esteja conosco, fale aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos louvar, irmãos, vamos louvar a esse Deus que é grande, a esse Deus que é dono de todas as coisas, a esse Deus que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, diz a sua palavra, que age em nós. Então que nessa noite, se você tiver essa oportunidade de se colocar em pé, se você tiver a oportunidade de fechar os seus olhos e erguer suas mãos aos céus e louvar a esse Deus que é grande, que você tire esses minutos para fazer isso, amém? Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. O Senhor em quem nós temos a vitória, quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos. Queremos o teu nome engrandecer.
pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande tu és, Senhor, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos. Digamos juntos: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és um Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Que você faça dessa canção a verdade, meu irmão, na sua vida. O Senhor, Ele continua sendo um Deus grande, Ele continua sendo um Deus poderoso sobre toda a terra e sobre todos os céus, porque Ele não muda. A sua palavra diz que Ele não falha, Ele é um Deus constante, em quem não existe sombra de variação. E é com essa esperança, essa convicção que nós renovamos os nossos corações, nós renovamos a nossa confiança no Senhor nessa noite, sabendo que Ele continua tendo o controle de todas as coisas, da sua casa, da sua família, das suas finanças, da situação do mundo. O Senhor continua sendo Deus. Amém? O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Vamos dizer isso mais uma vez. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui, pois
o Espírito de Deus está aqui. Aleluias. Ele está aqui, Ele está onde você está, Ele está na sua casa, com a sua família. O Espírito do Senhor, Ele está conosco. E nesse momento, irmãos, nesse mesmo espírito de adoração, com essa mesma comunhão com o Senhor, com a sua família, eu já queria passar a palavra para a irmã Fernanda, que vai fazer o nosso momento missionário. Que você possa, com esse coração aí cheio de esperança, cheio de louvor e gratidão ao Senhor, focar agora os seus olhos nas necessidades do mundo e fazer disso seu motivo de oração desse momento. Amém? Graça e paz, amados. Nesse momento estaremos fazendo o nosso momento missionário. E eu convido você a estar lendo a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 6, versículo 17 e 18. E a palavra do Senhor nos diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Esse é o nosso papel nesta noite, é estarmos orando pelos nossos missionários. E nesta noite nós temos uma oração em específico. Eu acredito que você lembra da missionária Rafaela, que esteve conosco durante a nossa conferência missionária de missões. E é por ela que estaremos orando. Nós temos alguns pedidos nessa noite, como a direção de Deus, nesse período que ela ainda está aqui, por questão do coronavírus, ela não pôde retornar à Ásia. E aí, com isso, teve todo o problema da questão de passaporte, visto, os cursos que ela tinha que fazer, que ela ainda não pôde fazer. A questão financeira, então, ela precisa que ainda haja mantenedores e precisamos orar por sua saúde, bem como por sua família, que está passando por alguns problemas. Convido você a, nessa hora, estar se levantando em clamor por Rafaela, por todo esse processo que nós lemos agora. Amém? Feche os seus olhos e interceda conosco. Pai amado, rendemos graças ao Teu nome, Senhor, por tudo que Tu já tem feito por nós, Senhor. E neste momento, Senhor, clamamos pela vida da missionária Rafaela Rodrigues, Senhor. Clamamos porque cremos no Teu poder, Senhor, em tudo que Tu podes fazer sobre a situação dela, Senhor. Ó Senhor, visita ela neste momento, visita a sua família, Senhor, que tem precisado de apoio, de suporte, bem como os entregando em Tuas mãos, Senhor, toda a situação, Senhor, em relação ao seu visto, em relação aos seus mantenedores, Senhor, supre as necessidades dela, Senhor. Pai, visita ela, fortalece, Senhor, que possamos nos engajar nessa luta junto com ela, Senhor, que estejamos segurando nesta corda, Senhor, cremos que Tu és o Senhor, que tudo pode, Senhor. Te louvamos e rendemos graças ao Teu nome por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz, meus amados irmãos, vamos nessa quinta-feira, mais uma vez, estarmos estudando a palavra do nosso bom Deus. Uma alegria poder estar aí na sua casa. Ainda estamos nesses tempos em que estamos nos adaptando a esses novos modelos, mas confiando na graça do Senhor que esse tempo há de passar. Mas enquanto esse tempo da mudança não chega, nós estamos fazendo o melhor que nós podemos para podermos estar aí compartilhando a palavra de Deus com todos vocês. Então, nessa noite, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro dos Salmos, e hoje nós vamos estudar o livro dos Salmos, o capítulo 13 do livro dos Salmos. Eu quero convidá-los a fazer essa leitura. Você vai localizar aí na sua casa, abrir a sua Bíblia, livro dos Salmos, o capítulo de número 13, e nós gostaríamos de, nesses 6 versos desse salmo riquíssimo, estarmos meditando na palavra do Senhor para as nossas vidas nessa noite. Nossa reflexão essa noite vai ter como título: Como lidar com a aflição na vida. E nós vamos olhar esse salmo. Então vamos à leitura do texto. Livro dos Salmos, o capítulo número 13, diz assim: Até quando, Senhor, Tu te esquecerás de mim para sempre? Até quando esconderás o rosto de mim? Até quando relutarei dia após dia, com tristeza em meu coração? Até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Atenta para mim, ó Senhor, meu Deus, e responde-me. Ilumina meus olhos para que eu não durma o sono da morte,
para que meu inimigo não diga prevaleci contra ele, e meus adversários não se alegrem com a minha derrota. Mas eu confio na tua misericórdia, meu coração se alegra na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Graças a Deus. Então, na leitura do Salmo desta noite, nós gostaríamos, como disse, de estar compartilhando esse tema com vocês, né? Como lidar com a aflição na vida. O Salmo tem 6 versos, é um dos salmos de Davi. Não sabemos distinguir ou identificar muito bem qual o momento da vida de Davi essa perseguição estava ocorrendo na sua vida. Podemos pensar que talvez isso tenha ocorrido, segundo aí as pesquisas e os estudiosos dessa área, durante o período da perseguição que ele sofreu pelo rei Saul ou pelo seu filho Absalão, onde ele teve esse desejo e essa sensação de estar sendo desamparado e abandonado. Alguns sentimentos, eles nos saltam nesses 6 versos do Salmo. Aqui nós vamos encontrar sentimento de indignação, súplica, solidão, medo, confiança, temor e fé. São alguns sentimentos que estão dentro dessa leitura que nós fizemos nessa noite. Quero me dirigir a você pensando que todos nós, em algum momento da vida, já passamos por alguma situação ou por algum momento destes que Davi passou aqui nesse salmo que ele nos traz, inspirados pelo Espírito Santo. Então, podemos dizer que aqui ele sofre, o rei Davi estava sofrendo, né, de abandono, estava perplexo, estava pesaroso, frustrado, né? É o que o Salmo parece nos trazer, né? Faz esse retrato desse momento da vida deste rei, deste homem de Deus que tinha todas as suas falhas, mas também tinha as suas virtudes. E aqui há uma identificação muito grande do ser humano Davi com todos nós, comigo e com você. As nossas fragilidades, os nossos medos e os nossos temores, eles estão muito presentes em momentos de angústias da nossa vida. Então, quero compartilhar com você essa perspectiva. E para isso, nós iremos fazer, para nos ajudar aqui no entendimento do texto, nós vamos dividir o Salmo em 3 partes, né? Em uma primeira parte, né, nós vamos chamar, né, de apresente seus questionamentos, ou apresentando seus questionamentos, que estará aí no verso 1 e 2 do texto. Davi está aqui apresentando a Deus as suas questões, seus questionamentos, suas dúvidas, e aí aparece o até quando, Senhor? Dando a impressão de que ele vem num processo longo, num processo doloroso, num processo extenso de sofrimento, de perseguição, de angústia, que o leva, né, a gritar: até quando, Senhor? Até quando? Então, dentro dessa perspectiva de apresentar os questionamentos a Deus, e aqui ele o faz em 3 aspectos. Primeiro, ele faz esses questionamentos sobre como Deus o está tratando. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim para sempre? Aqui, o homem Davi, o rei Davi, traz essa perspectiva, né? Questionando a Deus: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Meus queridos, quantos de nós, em alguns momentos da nossa vida, possamos ter experimentado essa lacuna, essa demora, esse vácuo? Nós estamos servindo a Deus, nós estamos tendo uma vida correta diante de Deus, mas a perseguição parece que ela não para, parece que a angústia não cessa, e aí então surge um até quando? Até quando, Senhor? Até quando isto vai estar acontecendo? Até quando nós estaremos passando, eu estarei passando por esse momento? Então aqui ele apresenta esses questionamentos sobre Deus, né, dessa maneira como Deus o trata, e ele olha para essa perspectiva, né, e ele não tem medo aqui de se aproximar de Deus
com esse questionamento. Me parece que muitas vezes, meus queridos, nós temos um receio de dizer para Deus aquilo que sentimos, quando na verdade Ele sabe do que nós estamos sentindo. Ao expressar, nós estamos dando a isso que estamos sentindo uma outra realidade. Saber que nós sentimos e que estamos, naquele momento, nós estamos tristes e nos sentindo desamparados por uma situação como esta. Em segundo lugar, o segundo questionamento que ele faz, vai em direção aos seus próprios conflitos. Aí no versículo 2, ainda na parte B do verso, onde ele vai dizer assim, verso 2, parte A, aliás: até quando relutarei dia após dia com tristeza em meu coração? Aqui o homem Davi, ele expressa toda a sua tristeza que estava no seu coração, e aqui as suas emoções parecem estarem confusas, as suas emoções parecem estarem sem ou descontroladas, e ele apresenta isso ele diz isso para Deus. Parece que nós temos a oportunidade nesse salmo aprender e termos a condição de podermos estar diante de Deus e dizer para Ele o que nós estamos sentindo, ou seja, meus queridos, de sermos honestos, de sermos sinceros diante de Deus. Era o que o rei estava sendo, o que Davi estava sendo. Ele estava expressando, ele estava, por assim dizer, rasgando o seu coração diante de Deus, sobre a sua própria vida, sobre a sua própria dor, sobre os seus próprios conflitos. E em terceiro lugar, dentro ainda de apresentar esses questionamentos, ele vai estar apresentando uma demanda que tem relação com os outros. Verso 2, parte B, olha o que vai dizer o texto: até quando o meu inimigo se exaltará sobre mim? Ele apresenta, então, dentro desse questionamento, uma demanda que tem relação com Deus. Ele se sente desamparado por Deus, ele se sente confuso com as suas emoções, e ele se sente, de alguma forma, ou perseguido, ou desamparado por seus amigos, ou aquele vai dizer que ele tem o temor dos seus inimigos, ou seja, dos outros. E isso é muito pertinente a todos nós. Temos questões relacionadas ao próprio Deus, a nós mesmos e aos outros. Aqui eram os inimigos de Davi, e a nós podemos ter uma gama de pessoas que estão ao nosso redor, que podem estar nos causando alguns desconfortos. Então, apresente seus questionamentos diante de Deus. Não tenha medo, não tema dizer a Ele aquilo que você está sentindo. Não tenha medo de rasgar o seu coração diante de Deus. A Bíblia vai dizer, meus queridos irmãos e minhas irmãs, que Deus não rejeita um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeitará. Então, se apresentar a Ele, se apresente a Ele. E é isso que Davi faz nesse salmo, deixando esta preciosa lição para mim e para você, de que podemos nos aproximar diante de Deus e dizer a Ele da nossa dor, do nosso sofrimento, da nossa angústia, do temor que temos de estarmos sendo perseguidos por nossos inimigos ou desamparados por pessoas que possam estar ao nosso redor, e isso tem nos causado algum tipo de tristeza. E aí então nós passamos à segunda parte desse texto. Ele vai fazer as petições. Então veja, ele apresenta os questionamentos, as demandas, e aí nós dividimos em três partes. Ele tinha questões relacionadas a Deus, a ele mesmo, suas emoções, seus sentimentos, seus temores, e aos outros, ou aos inimigos que os perseguiam. Mas veja que o salmista ele não fica somente nesta questão. Ele não está só apresentando demandas, ele não está só rasgando um coração angustiado diante de Deus, ele não está só sendo tragado pela dor, mas ele também tem espaço para, dentro dessa sua dor, ele encontra um caminho, ele encontra forças para fazer petições ao Senhor. E ele o faz em três questões, versos 3 a 4. Versos 3 a 4. Verso 3, parte A. Veja, ele vai fazer uma petição a Deus. Vamos ver o texto para que veja que direção ele vai tomar nessas petições.
atenta para mim, ó Senhor, meu Deus, e responde-me, ilumina os meus olhos. Então aqui num primeiro momento, olha a petição que ele está fazendo. Ele está, no verso 1 e 2, ele está clamando, até quando o Senhor não vai atentar para essa questão? Agora, no verso 3, ele está chamando a atenção de Deus para essa questão. Atenta para mim. Ele está pedindo para que Deus olhe para ele. Ele está pedindo para que Deus olhe para a situação dele. Atenta para mim, para que Deus olhe. Deus, presta atenção nesta situação que eu estou vivendo. Olha para mim, né? Olha para a minha vida. Olha para isso que eu estou, para a situação que eu estou vivendo. Presta atenção em mim, né? Verso 3, atenta para mim, ó Senhor, meu Deus, e responde-me. Atenta para mim e responde-me. Responde, né, esse clamor, responde essa petição, responde esta oração. Meus queridos, imagine você quantas pessoas podem estar tendo na sua vida um período muito longo de sofrimento em várias áreas da vida, seja uma doença de longa duração, seja um problema enorme com relação a uma situação financeira, seja uma questão de relacionamento que parece que nunca vai se resolver, seja uma questão com o filho, com o marido, ou para sermos atuais, seja, não que isso que eu falei anteriormente não seja atual, mas esse tempo que estamos vivendo, que nós nos questionamos tanto, algumas pessoas se questionam tanto a esse respeito. Até quando, Senhor? Até quando iremos ficar com a igreja fechada, por exemplo? Até quando iremos suportar estar distante das pessoas, dos nossos relacionamentos? Até quando vamos estar fora de nossas atividades, do nosso trabalho, da nossa faculdade, de nossas escolas? Até quando, Senhor? E aqui cabe um atenta para mim, atenta para essa situação, atenta para esse tempo, para esse momento que nós estamos vivendo. Então ele chama aqui, nessa primeira petição, ele se volta para Deus e pede: Deus, olha para essa situação. Ele não tem medo de se dirigir a Deus, de clamar ao Senhor. Ele conhecia a Deus, ele sabe ao Deus a quem ele está se dirigindo. Então atenta para mim. Em segundo lugar, no verso 3, a parte B do verso 3, ele vai pedir nessa petição, nessa sua oração de petição, ele vai pedir por livramento. Olha o que ele está dizendo aí: atenta para mim, ó Senhor, responde-me, ilumina meus olhos, para que eu não durma o sono da morte. Aqui ele pede por livramento, irmãos. Senhor, livra-me porque isso que estará acontecendo no contexto do salmista, a perseguição, sendo ou pelo rei Saul, ou pelo seu filho Absalão, eles intentavam matá-lo. Livra-me disso, livra-me da morte. É uma petição por livramento. E que bom nós podermos nos dirigir a Deus, pedindo que Ele nos livre. E aqui o salmista demonstra uma enorme confiança em Deus, que nos livra, que nos guarda, que nos protege. Ao mesmo tempo em que ele começa o salmo numa palavra de desespero: até quando, Senhor? Mas ele, em meio a esse desespero, em meio a essa angústia, ele encontra um espaço para clamar a Deus, para pedir que Deus olhe para ele, para pedir que Deus o livre. E em terceiro lugar, está aí no versículo 4, para que Deus, irmãos, olha só, vindique, né, a ele, para que Deus o vindique quanto aos outros. Olha como é que ele vai dizer isso: para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e meus adversários não se alegrem com a minha derrota. Ele está pedindo para que Deus, irmãos, dê a ele uma posição, ou dê a ele uma situação diferente daquelas que os seus inimigos querem para ele. Os inimigos querem matá-lo, querem tragá-lo. Ele pede: Senhor, dai-me a vida, dai-me livramento, ajuda-me, Senhor, com relação aos meus inimigos. Ou seja, dai-me vitória diante dos meus inimigos. Dai-me, ó Deus, proteção, dai-me da tua segurança perante aqueles que querem tragar a minha vida, perante aqueles que querem me tirar, querem me arrancar do meu lugar.
É assim que o salmista então expressa nessa segunda parte. Ele vai fazer as suas petições nessa direção. Ele pede para que Deus, ele chama a atenção de Deus, pede para que Deus o livre, pede para que Deus dê a ele vitória com relação aos seus inimigos. Meus queridos, e nós podemos aprender com o salmista nessa noite, de que nós podemos dirigir ao Senhor, apresentando a Ele nossas situações, nossas demandas. No Novo Testamento, nós vamos encontrar o apóstolo nos orientando, dizendo que não devemos nos encontrar ansiosos por nenhuma coisa, por coisa alguma, mas devemos levar tudo a Deus em oração. Então, aquilo que está nos afligindo, aquilo que está nos entristecendo, aquilo que possa estar, meus amados irmãos, trazendo algum desconforto à nossa vida, devemos apresentá-lo ao Senhor. Meus queridos, e o salmo ele tem um fechamento extraordinário, porque o salmo que começa com o desespero, ele chega no meio do salmo, ele tem uma petição, que tem 3 características, e ele chega no versículo 5 e 6, ele afirma as suas intenções. Afirme suas intenções. Quais são as suas intenções? Veja o salmista, ele vai dizer, mas tem um mas. Depois de tudo isso, do até quando, do atenta para mim, veja que o até quando vai aparecer no versículo 1, vai aparecer no versículo 1 e 2, são 4 até quando. Até quando, Senhor? Mas o versículo 6, o versículo 5, aliás, ele tem um mas eu confio na tua misericórdia. Irmãos, isso aqui é extraordinário. Isso aqui é o senso pleno daqueles que servem a Deus, sabem o Deus que servem, conhecem o modo que Deus age. Isso, escute, o fato de sabermos, o fato de conhecermos, não nos livra da angústia e da dor e do desespero, como está aqui o salmista, por uma resposta que não chega ou por uma promessa que demora o seu cumprimento. Mas ele vai dizer, mas eu confio na tua misericórdia, meu coração se alegra na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Então, o que é que o salmista afirma e que nós também devemos afirmar em nossas vidas? Afirme as intenções. O salmista afirmou as intenções dele. Afirme as suas. E quais eram as do salmista? De confiar no Senhor. Afirme confiantemente que você tem esperança e confiança no Senhor. Foi isso que o salmista fez. Mas eu confio no Senhor. Está demorando, eu estou triste, eu estou me sentindo fragilizado, eu estou perplexo, eu estou com medo, mas eu confio no Senhor. Mas eu confio em Ti, Senhor. E o versículo 6, ele afirma, irmãos, o desejo de louvar ao Senhor. Olha a intenção de louvar ao Senhor. Eu cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Veja que o salmo fecha com uma perspectiva maravilhosa para nós que servimos ao Senhor. Meus amados, está acontecendo tudo isso, mas deixa eu dizer a você nessa noite, afirme a sua confiança no Senhor, apesar, nós estamos em quarentena, nós estamos em uma situação financeira muito difícil, nós estamos com muitas dúvidas, há muitas incertezas, irmãos, mas nós confiamos no Senhor. Mas eu confio no Senhor, mas eu espero no Senhor. E ainda mais, ele não só confia, mas ele confirma isso, como ele diz, eu cantarei ao Senhor, porque Ele tem me feito muito bem. Essa deve ser uma perspectiva da igreja do Senhor neste tempo, afirmar a nossa confiança em Deus e afirmar que Ele nos tem feito muito bem. É exatamente assim que o salmista fecha o Salmo 13, ele começa desesperado, ele começa num grito desesperado, ele começa o Salmo perplexo com o que estava acontecendo, ele expressa que tem pessoas que o estão perseguindo, há pessoas tramando contra a vida do salmista. Podem, no nosso contexto, no seu contexto, você está passando por situações
absolutamente semelhantes à do salmista. Mas escute, o salmo termina com essa perspectiva vitoriosa, afirmando confiança e o desejo de louvar ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois Ele me tem feito muito bem. Em dias de quarentena, em dias de Covid-19, em dias em que o mundo está de cabeça para baixo, em dias em que em todas as economias do mundo há um pessimismo natural, é verdade, pelo momento em que estamos vivendo, em dias em que nós estamos vivendo taxas, prognósticos com taxas altíssimas de desemprego, né, de questões de colapso nos sistemas ou nas questões da saúde mundial, em dias em que nós estamos tendo tantas dificuldades de fazermos ou de entendermos a própria igreja, a nossa própria dinâmica de igreja. Meus queridos, versículos 5 e 6 do Salmo: nós confiamos no Senhor, nós temos absoluta certeza da sua graça e da sua misericórdia, e mais do que isso, nós cantaremos louvores ao seu nome. Bendiremos o nome do Senhor, exaltaremos o nome dEle, diremos que só o Senhor é Deus, diremos que nós esperamos nele, nós esperamos a sua graça e a sua providência, nós estamos nas mãos do nosso bom Deus. Foi exatamente isto que o salmista sentiu, percebeu nesse seu contexto, mas obviamente esse é o contexto do salmista. Eu e você temos o nosso próprio contexto. E eu quero convidá-lo nessa noite, a que nós possamos estar refletindo nessa perspectiva do Salmo, né? Como nós estamos lidando, ou como vamos lidar com a aflição da vida. Ela vai chegar, ela às vezes chega sem mandar nenhum pré-aviso, né? Ela não manda recados, ela simplesmente chega, ela bate à sua porta, você não estava esperando, mas se você está confiante no Senhor, se você está dependendo do Senhor, Deus vai apresentar a você um caminho, uma solução, uma porta vai se abrir, uma luz vai acender, a mão do Senhor, ela vai estar sobre a sua vida para te abençoar e para te ajudar. Então que nessa noite o Senhor nos abençoe, o Senhor continue nos fortalecendo, o Senhor continue derramando da sua graça sobre as nossas vidas. Então, igreja do Senhor Jesus, confiança no Senhor, cante louvores ao Senhor, em tempos difíceis, adore ao Senhor, bendiga o nome dEle. E a Bíblia nos ensina exatamente isso. A Bíblia nos ensina que quando estamos fracos, aí é que estamos fortes. A Bíblia nos ensina que nos momentos mais difíceis da nossa vida, nós vamos arrancar um cântico de louvor, um hino de adoração. As cadeias irão se quebrar, as portas irão se abrir, as soluções irão chegar, porque o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Então que você tenha nessa noite, uma noite abençoada, na presença do Senhor, que o Salmo 13 esteja, a mensagem do Salmo 13, ela esteja renovando a nossa vida, nos dando graça, nos dando confiança, nos fazendo continuar caminhando com esperança e com confiança no Senhor. Então, Igreja do Senhor, IDBC em Campina Grande, que Deus possa estar abençoando nossas vidas. Nós estamos muito próximos, meus irmãos, de voltarmos a nos reunir para podermos estar juntos celebrando o nome do Senhor. Mas até lá, nós vamos estar aqui nos alimentando, nós vamos estar aqui nos mostrando para Deus de que nós o servimos a Ele em toda e qualquer situação, em toda e qualquer circunstância, nós estaremos servindo ao Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês, dê um restante de semana abençoado, guarde a sua família, guarde a sua casa, continue confiando, continue esperando no Senhor. E nos veremos no próximo domingo, onde estaremos às 18h30, no nosso culto de louvor e adoração ao Senhor.
Anthony e Sonali vão estar dirigindo o culto, o pastor Euclides vai estar ministrando a palavra. Nós teremos um domingo abençoado na presença do Senhor. Oremos ao nosso Deus para que Ele nos ajude, para que Ele nos fortaleça em meio às nossas aflições da vida. Pai bendito, Deus de toda graça, Deus de todo poder e toda misericórdia, nós exaltamos e bendizemos o Teu nome nesta noite. Rogamos ao Senhor que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja. Aplica no meu coração, no coração de cada um dos meus irmãos, a Tua palavra, a Tua verdade. É assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Teu Santo Espírito. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço, e que você continue sustância aí diante do Senhor, firme, confiante, e em breve estaremos juntos para celebrar o nome do nosso bom Deus. Deus abençoe a todos, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor seja com a igreja do Senhor em cada casa, em cada lar, hoje e para todo sempre. Amém. Oi, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Estamos atravessando esse tempo de pandemia tão forte, mas espero que o Senhor esteja dando a cada um dos servos dele a paz que excede todo o entendimento. Que nós possamos logo, logo voltarmos a nos encontrarmos, que nós possamos matar a saudade e glorificar a Deus. Espero que todos estejam bem e até breve, quando Deus nos permitir nos juntarmos. Nesse momento eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, para você ativar as notificações, é só clicar no sininho que está aqui embaixo do vídeo e também curtir esse vídeo para que ele alcance mais pessoas e compartilhar nas suas redes sociais para que você possa assistir os cultos, outras pessoas possam ver também os vídeos que são postados aqui, tá certo? Então, até mais!